construção em wood frame há menos gastos, né, com materiais que geram resíduos, como alvenaria, concreto. Não que não haja esse tipo de material nessas obras, né? Sempre há, mas pode haver, mas sempre em menor quantidade. O colega vai falar sobre isso aí mais na frente. E do ponto de vista ambiental, a madeira utilizada na construção é totalmente reflorestada, de reflorestamento. Ou seja, de modo nenhum há o desmatamento ilegal para a fabricação. E por ser um sistema pré-fabricado, né, todo esse material é pré-fabricado, a obra é mais limpa e de execução mais rápida. E outra observação importante por ser um sistema pré-fabricado, é a economia de madeira, né? Pois todas as peças, como os pilares, vigas, eles são pré-calculados para suportar o peso da estrutura. Seria possível cortar um tronco de uma árvore, né, e fazer um pilar, sim, mas talvez a partir desse tronco você pode transformá-lo em diversas partes da estrutura que teria o mesmo efeito. Assim, né? Sempre a humanidade utilizou a madeira para construir seus abrigos, mas o wood frame em si, todo regulamentado dentro das normas, né, de segurança, ele surgiu nos Estados Unidos no século XIX. De lá para cá, lógico, né, houve vários aprimoramentos, né, na forma de construir e nas normas de segurança também. Wood frame no mundo e no Brasil, né? Há muitos lugares no mundo que faz o uso do sistema wood frame, como os Estados Unidos, lógico, né, que surgiu lá. O Canadá, a Alemanha, entre outros países. Por ser países onde não sofre com muitas variações climáticas, a madeira reage bem, né, às intempéries, e com isso a construção, a obra tem uma vida útil mais longa, mais prolongada, e não há necessidade de muita manutenção. Já no Brasil é um pouco diferente, né? Esse tipo de construção é impensável, por exemplo, na região Nordeste e até aqui, né, para a gente em Brasília. Aqui tem muita variação do clima, aqui está chovendo de manhã, né, quando é à tarde, está um calor insuportável, e com isso tem muita variação climática e a madeira pode não reagir bem a essas intempéries. Eu que até tentei localizar alguma construção aqui em Brasília, né, em wood frame, e não achei. Só se estiver bem escondida. Então, aqui no Brasil, a gente vê muito no sul. Lá só um instante. Lá no Paraná, na Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o clima lá não sofre menos variação, né? E fica mais viável economicamente construir uma obra em wood frame lá. Aqui as fotos, né, de algumas construções. Pelas fotos vocês podem perceber que dá para fazer uma construção bem moderna, né? Quase do mesmo padrão de alvenaria. E pode ficar até mais legal, né? Mais bonito. Passar aqui para o Gabriel. Boa noite a todos. Aqui é o Gabriel. Passa o slide, por favor. Eu vou falar algumas das principais características do wood frame. A primeira característica é o fato dele ser pré-fabricado. Como assim? Ele é um sistema construtivo que ele vai contar com painéis pré-fabricados de madeira. Então, ele vai ser um sistema basicamente industrializado. Esse grau de industrialização dessas peças, ela vai permitir que a montagem da estrutura em wood frame seja feita de uma forma bem mais rápida se comparado a outros métodos tradicionais, como, por exemplo, as construções de alvenaria. Custo-benefício dele. Em alguns casos, o custo-benefício supera, sim,
as construções de alvenaria. Eu tenho um dado aqui que é de uma pesquisa encomendada por um instituto chamado UrbLab, que é um instituto que faz pesquisa em campos urbanísticos, e é também uma startup aqui do Brasil. E nessa pesquisa eles fizeram um comparativo entre o wood frame e o sistema de alvenaria tradicional. E o wood frame levou vantagem em relação ao custo-benefício, porque eles pegaram uma residência média em wood frame e ela foi executada em cerca de 3 meses, que foi um tempo até 3 vezes menor do que teria levado uma construção de alvenaria. O único porém aqui é a questão da mão de obra, que no Brasil a mão de obra seria mais especializada e com isso poderia ficar mais caro. Também tem a questão da sustentabilidade, que a construção em wood frame ela vai ser uma construção, um sistema construtivo a seco, então ele vai reduzir em até 90% a utilização de água na construção. E ele também emite até 53% menos CO2 lançado na atmosfera. Eu também coloquei aqui, como já havia dito, que as construções podem ter até 5 pavimentos. Essa é uma restrição em virtude mesmo da sustentação da obra, desde a fundação. Pode passar. Bom, eu vou falar um pouco sobre a fabricação, né, das peças de wood frame. Primeiro, né, tem a madeira, né, coletada é a madeira reflorestada, como eu já tinha dito. A primeira etapa faz o reflorestamento dessa madeira. Geralmente é utilizado o pinho, né, pinos, no caso pinheiros. Essa madeira é coletada e levada para a fábrica, né? E quando chega lá, é feita uma inspeção, né, no material, na madeira, para ver se tem alguma irregularidade, tem nós, né, que não é bom ter nós na madeira, porque isso afeta a estrutura. E a partir daí é feito vários ensaios em laboratório, né, para verificar a estrutura, grau de resistência, né, que é muito importante, que a madeira tem que ser bem resistente para suportar o peso da estrutura. E a partir daí, quando a madeira passa por esse controle, né, de qualidade, quando é aprovado, ela é enviada para o setor de produção, né? O setor de produção que vai fazer a montagem das peças, a montagem, o corte, né? Que tem várias peças, o Gabriel vai falar mais na frente, montantes, sobre as travessas, as chapas, e essas peças são utilizadas para fazer a construção das paredes, dos pavimentos, enfim. E nessas peças montadas já é feita, a partir daí já é feita a instalação elétrica, né, toda a fiação, a fiação, as, a instalação hidráulica também, onde vai passar toda a água que vai abastecer a residência. E normalmente também faz a instalação acústica, né? Tem todo o material que preparam para fazer a acústica necessária da construção. E logo que é feita a montagem, né? Toda essa montagem da instalação das peças, dos montantes, das travessas, e eles fazem o carregamento desse material para a obra, onde vai ser executada a construção. Esse processo de fabricação é interessante porque o cliente chega numa dessas empresas, né, que fabrica o wood-frame, com o projeto de uma casa, por exemplo. Lá eles vão fabricar toda a estrutura, né, as paredes, os pavimentos, as esquadrias, tudo lá na fábrica. Depois vem o caminhão e leva tudo para a obra, é só chegar e montar, tudo certinho. Nisso a economia, muita economia de tempo, de profissional, não precisa de muito profissional para executar essa obra. É lógico, tem que ser qualificado, né, para conseguir fazer isso. E também é muita economia de material. Vou passar aqui o Gabriel. Não, antes disso, tem algumas fabricantes de wood frame no Brasil. Tec Verde, Eco House, TW Brasil,
É interessante vocês notar que todas elas são do Paraná, lá do sul, né? Porque normalmente do sul, né, que vem que tem geralmente tem essas construções lá. E aqui a gente não vê muito dessas fábricas por aqui por perto. Gabriel. Eu vou falar um pouquinho sobre os componentes e a aplicação na obra. Eu tentei exemplificar de uma maneira mais clara, criando um protótipo, uma modelagem 3D de uma estrutura em madeira, que pode passar, por favor. Aqui. Aqui seria a parte do piso. A maioria das estruturas em wood frame, elas estão construídas sobre um radiante concreto para dar uma maior estabilidade. A partir daí, são criadas peças de madeira serrada, né, que são aí os barrotes e os sarrafos para essa estrutura. E também tem essa estrutura abaixo, que seria a soleira. Entre o radiante concreto e a madeira, e a soleira, perdão, a gente aplica uma espécie de selante para fixar. Essa soleira é também chamada de componente da face superior, porque ela vai se localizar entre o entrepiso e o contrapiso, que vai ser feito após. É, Tem alguns mecanismos de encaixe aqui desses barrotes, que eles vão ser duplicados toda essa extensão, e também é feito uma camada de isolante térmico, que costuma ser uma manta de lã de rocha ou uma manta de lã de vidro. Pode passar, por favor. Aqui. Aqui os barrotes. Como foi dito, eles são dispostos aqui sobre o entrepiso, e em cima você pode ter um contrapiso de madeira compensada. Os barrotes, não é recomendado que seja feito de madeira compensada, é recomendado que seja feito de chapas de OSB. O que são essas chapas de OSB? Elas são placas, pode deixar lá, por favor. É só para mostrar a chapa de OSB. Ah, sim. Tá certo. São essas placas, né, feitas por tiras de madeira e elas são unidas por uma espécie de resina. Então, isso vai dar uma rigidez muito maior para a edificação do que se fossem feitos esses barrotes de compensado de madeira. Aí, após a aplicação do contrapiso, você pode incluir um revestimento cerâmico, um revestimento cimentado, e abaixo também tem que nivelar, né, com a camada de argamassa, que seria nessa região aqui do contrapiso. Pode passar, por favor. Aqui um pouco do quadro estrutural. Aqui seriam feitos os montantes, que seriam esses pilares de madeira, e as travessas, que seriam espécies de vigas de madeira, e claro, deixando espaço para a inserção das esquadrias. Essas peças estruturais, elas devem ser feitas de madeira maciça e elas devem ter alguns componentes, que são o componente nivelador, que deve regularizar entre a base e o apoio, a madeira, e fechamentos de OSB, que são essas estruturas em um tom mais claro, de madeira, que elas vão realizar esse fechamento entre as travessas. Pode passar, por favor. É, a chapa de OSB ela também é importante, por quê? Porque ela tem ela contraventeia a estrutura principal, que seria em relação a questão dos ventos mesmo, para poder impedir, por exemplo, ventos muito fortes, ela tem essa função. E aqui seria a estrutura da parede acabada, que começaria com uma placa de um drywall, uma placa de gesso acartonado, a manta de impermeabilização, que seria um produto que ele não seria penetrado por fluidos, a chapa de OSB, uma lã de vidro ou qualquer outro material que seja um isolante térmico,
Eu coloquei aqui a lã de vidro, porque ele é o mais utilizado, uma chapa de compensado, outra chapa de OSB e o acabamento. E aqui entre o acabamento e a chapa deve ser colocado um espaço para as juntas, né? Esse encontro entre esses componentes de fechamento. Aí, mais posteriormente, eu também vou falar sobre revestimento, mas o revestimento ele pode ser de side de PVC, pode ser de pintura acrílica, pode ser de textura. Pode passar, por favor. Aqui eu coloquei só um pouco da estrutura da verga e da contraverga, e inserindo aqui as esquadrias. Pode passar, por favor. E aqui, por fim, o telhado, né? Você vê aqui que todas essas peças do telhado, as terças, os caibros, testeira e as ripas, elas devem, e a cumieira, elas devem ser feitas de madeira serrada. Essa madeira, ela deve ser uma madeira específica ou uma madeira tratada, porque ela deve ter uma resistência muito alta ao ataque dos organismos xilófagos, que são aqueles animais que se alimentam de madeiras, cupins, por exemplo. Aí, a partir disso, você também tem os elementos de fixação, que são mecanismos de encaixe, e o forro ele pode ser feito em chapas de gesso, né, em drywall, ou em chapas cimentícias, em áreas molhadas, eles fazem chapas cimentícias. Pode passar, por favor. Aqui tem alguns exemplos dessa execução também. A aplicação do gesso acartonado nas paredes, o içamento da cobertura, que a cobertura ela é feita no canteiro de obras e depois ela é fixada. Aqui o radiante concreto. Pode passar, por favor. Agora eu vou falar um pouco sobre os acabamentos. Como eu já havia dito aqui, para a execução dos contrapisos, né? Tem essa estrutura de nivelamento e após isso é colocada uma estrutura de madeira. O piso ele tem essa questão do içamento também. Ele pode ser feito em loco, ou então feito na indústria, né? E depois, posteriormente, ele é içado por uma estrutura e colocado aqui. E aqui tem uma imagem de um piso acabado, né? Pode ser piso cerâmico, porcelanato, como eu já havia dito. Pode passar, por favor. Acabamentos internos. Aqui tem um exemplo, né, em áreas molhadas, como eu havia dito, é aplicado um revestimento cerâmico sobre o gesso acartonado, ou então um revestimento cimentício também. Pode. Só complementando, né, o gesso acartonado tem que ser o tipo RU, que é o resistente à umidade, né, nesse modelo de construção, em áreas molhadas. Isso mesmo. Aqui. O acabamento externo. Aqui a gente tem um elemento que ele é chamado de base coat. O que seria isso? Seria uma camada de revestimento de argamassa mesmo, e essa argamassa ela é reforçada com fibras, ou então algumas telas, sobre essa chapa principal de madeira, que seria essa chapa de fechamento externa. Esse base coat ele é feito para dar maior resistência também. Aí após também você tem aqui a aplicação de chapas cimentícias, e o acabamento ele pode ser um acabamento texturizado, pode ser qualquer tipo de revestimento. Pode passar, por favor. Alguns tópicos especiais que eu gostaria de abordar. A gente utilizou como referência um guia feito pelo Ministério das Cidades, com diretrizes para construções em wood frame, porque a norma, a colega vai falar até posteriormente sobre isso, ela ainda não está, a NBR sobre construções em wood frame, ela não está totalmente pronta ainda, ela está em andamento. Então, coloquei aqui algumas restrições, que seriam a madeira empregada, ela tem que ser uma madeira de origem legal, ela deve ser plantada em florestas que sejam florestas nativas com
um manejo aprovado pelo IBAMA e também, principalmente, as grandes construtoras, elas preferem, em wood frame, claro, elas preferem que seja uma madeira certificada, que tenha selos internacionais de qualidade, para que seja feita essa obra. Como eu havia falado, elas devem ser peças de madeira que tenham uma alta resistência ao ataque dos organismos xilófagos. Mas quando ela não tem essa resistência natural, elas podem ser submetidas a tratamentos químicos também, sob pressão, para poder adquirirem essa resistência. Aquela questão que eu havia falado também do OSB, que são aquelas chapas de contraventamento, elas podem ser feitas de madeira compensada. As chapas de OSB, elas devem possuir um tratamento contra inseticida, como é o nome? Um adesivo que ele é contra esses inseticidas. Se for um anticompensado, ela já vem com esse, ela já é feita na fábrica com essa estrutura. Especificações construtivas. Tem algumas especificações que elas devem ser consideradas nesse sistema em particular, que elas visam evitar a permanência dos componentes de madeira com a umidade da chuva, com a questão da água mesmo, que pode danificar a estrutura. Aqui nessa diretriz tem algumas orientações. Uma delas é essa aqui, ó. Adoção de pingadeiras nos peitoris das janelas. Essas pingadeiras, elas justamente vão evitar que a água da chuva escorra pelas paredes. Então, é algo recomendável que se faça. Aqui também fala sobre a adoção de uma inclinação mínima de 1% do piso da calçada em direção oposta aos componentes da base da parede. Por que isso ocorre? Justamente para que a água, né, que fica empoçada, por exemplo, ela não danifique essa estrutura. Também aqui tem em relação aos ambientes internos. A adoção de um piso acabado do box em cota inferior ou igual a 15 milímetros, justamente também para não danificar essa estrutura. Então, são emprego de mantas de impermeabilização também, como eu já havia falado anteriormente. Então, são algumas diretrizes para que se possa ter uma manutenção melhor da madeira. Eu não sei se o Lucas colocou um quadro da categoria do uso das madeiras no slide. Não, nesse não, está no trabalho acadêmico lá no resumo Sim. acadêmico. Porque tem também na ABNT, na NBR de madeiras, que é a 16143, que especifica qual é o uso de cada madeira. Por exemplo, uma madeira de uso exterior, uma madeira para interior, que seriam espécies diferentes que têm uma resistência natural maior àqueles organismos xilófagos, né, que são cupins e também a fungos, também ela está muito suscetível a essa ação dos fungos. O desempenho estrutural. Uma curiosidade que falar também sobre os pisos, que nos pisos da edificação wood frame, o entrepiso, aquele que é composto pelos barrotes, eles devem ser fixados àquela chapa de madeira, como eu havia dito, mas por que isso ocorre também? Porque tem algumas edificações que elas estão em topografia diferente. Então, elas devem ser apoio para o caminhamento, que é chamada essa mudança de topografia. E elas não devem ter pontos de carregamento concentrado. Elas não devem ter as cargas sendo distribuídas uniformemente. Elas devem ser dissipadas. Aí isso ajuda com que isso aconteça. Nas juntas também, entre pavimentos, deve-se considerar também a questão das deformações por causa das umidades.
Então, nesses barrotes é algo muito comum de acontecer, né? Essa infiltração. Então, é, deve-se ter uma atenção a essa questão. Por último, que eu vou falar um pouco sobre o timber frame, que as pessoas confundem muito o wood frame com o timber frame. Esse modelo de timber frame, que aqui no Brasil é chamado de enxamel, é um modelo na qual a estrutura ela vai ser montada com aquelas vigas de madeira, com aqueles montantes, né, aqueles pilares de madeira. Só que o preenchimento dos espaços ele vai ser feito com tijolos e com pedras. Isso vai deixar a obra um pouco mais robusta. Esse é um modelo muito utilizado na Alemanha, por exemplo, e aqui no Brasil, no sul, você já tem uma estrutura que arquitetonicamente falando, se parece com um timber frame, mas que é o chamado falso enxamel. Em várias cidades catarinenses, como Pomerode, Brusque, Blumenau, você pode ver isso. São aquelas construções que são inteiramente de madeira, mas que tem aquele telhado de duas águas, que ele tem a cumieira lá em cima, mas que ele é todo feito em wood frame mesmo. Ele não usa essas pedras para fazer a edificação. Pode passar, por favor. Aí agora a Larissa vai falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens. Boa noite a todos. Meu nome é Larissa e eu vou apresentar sobre as vantagens e desvantagens do wood frame. Devido às suas características físicas e de fabricação, ele apresenta algumas vantagens que se sobressaem a outros sistemas, como, por exemplo, sua pré-fabricação, que permite um maior controle de qualidade. É um material renovável que, com tratamento, ainda prolonga-se sua durabilidade. É um material de fácil transporte e armazenamento, porque ele é seco, ele é leve. A vedação vertical acaba sendo muito mais produtiva, o que agiliza a obra. Ele possui um bom desempenho aos usuários quando feita a instalação térmica e acústica de maneira adequada. Ele colabora para a integração dos profissionais, porque é necessária a participação conjunta de engenheiros, arquitetos, eletricistas, para que não haja uma falha no processo construtivo. Ele ainda torna-se muito mais econômico quando associado à Fundação Radier. Agora, falando das desvantagens, a falta de conhecimento gera muitos preconceitos, então as pessoas acabam tendo dificuldade em escolher esse sistema e também acaba levando ao mau uso, né? Mau manuseio dele e dificulta na durabilidade dele. Caso se espere um acabamento mais liso, as chapas de OSB devem passar por um processo de correção e o concreto armado, apesar de diminuir bastante o uso dele, ainda é bastante utilizado nas sapatas, nos blocos, nas lajes mistas, nos contrapisos, então ele não é descartado. Seguidamente, temos a falta de mão de obra qualificada e a limitação que já foi falada pelo meu colega dos pisos, né, dos pavimentos, que são 5 apenas. Agora, quando falamos das normas, a ABNT ainda não estabeleceu normas específicas para o wood frame, porém a NBR 7190 trata sobre projetos de estruturas de madeira e tem sido utilizado para critérios gerais. Falando bem resumidamente, temos que, para manter a confiabilidade e segurança, o material deve permanecer adequado, com capacidade para suportar as tensões que surgem durante a construção e utilização futura. É importante que haja uma observação recorrente quanto ao desempenho estrutural para reconhecimento de instabilidades,
deformações excessivas, rupturas, entre outras ocorrências. De acordo com as diretrizes para avaliação técnica de produtos do SINAT, temos algumas NBRs complementares a essa. São muitas, então eu trouxe apenas 5 para não estender tanta apresentação. A NBR 8.681, que fala sobre as ações de segurança nas estruturas, NBR 10.152, que fala sobre os níveis de ruído para conforto acústico, NBR 14.913, que fala sobre o desempenho térmico das edificações, a 15.575, que fala sobre as edificações habitacionais, e, por último, a NBR 9.574, que é sobre a impermeabilização. Então, temos um sistema construtivo não muito utilizado no Brasil, devido a preconceitos e tradições já existentes, mas que possui características que barateiam a obra, além de agilizar o processo, mas que, no entanto, segue sendo desvalorizado, mesmo com tantas vantagens. É isso. A gente conclui, né, nossa apresentação. Se os colegas tiverem mais alguma pergunta para fazer, a gente está à disposição. Pessoal, vamos bater um papo aí sobre o wood frame. Aí queria a participação de todos aí. Alguém quer colocar alguma coisa? A gente vai agora trocar uma ideia com o conhecimento aí dos colegas que trouxeram, fizeram a pesquisa, e até já estou dando os parabéns para vocês, porque deu uma abrangência muito boa e percebo que tem um conteúdo pesquisado muito bom, que não dá tempo de mostrar tudo aqui, mas na fala de vocês percebi que vocês realmente pesquisaram. Então, nesse ponto aí, realmente, parabéns, e a apresentação também bastante didática aí. Então, colegas, aproveite o momento para poder perguntar. Aquele que eles não conseguirem responder, eu posso tentar responder, e vamos trocar ideia, informação aí. Importante. Só queria comentar, professor, que é a mesma coisa do nosso, né, do steel frame, né? Mesmo sistema construtivo, né? Mesmo modo de construção, né? Semelhante, né? É semelhante. As vedações, né, vamos dizer assim, a chaparia, né, o que vem depois da estrutura é a mesma coisa. A diferença da estrutura é que uma é em aço e a outra é em madeira. Aí vocês têm comportamentos diferentes de uma da outra, por exemplo, né, com relação, por exemplo, a umidades. A umidade relativa do ar com relação ao steel frame tem pouca significação. Com relação ao wood frame, a umidade passa do relativo do ar é um fator muito importante, porque a madeira ela tende a absorver essa umidade do ar. E essa absorção ela é mitigada, né, ela é com os tratamentos. Então, quando você faz um tratamento da madeira, aí ela absorve menos essa umidade relativa do ar, então ela passa a ter um comportamento mais estável. Aí o steel frame tem essa vantagem em relação ao wood frame com relação ao comportamento frente à umidade do ar. Com relação às umidades gerais, né, de chuva, de áreas molhadas, a implantação da obra no canteiro, no terreno, aí os cuidados é igual para os dois, né? Então, aí você pode usar o gesso acartonado para fazer as vedações no wood frame, no steel frame, a placa cimentícia para fazer as vedações externas, nos dois, é a placa cimentícia que é utilizada. No wood frame como um todo, ele é mais, vamos dizer assim, ele é mais completo, porque você pode fazer, inclusive, o piso em madeira, né? Então, você conseguiria um sistema todo completo em madeira no wood frame, você não conseguiria um sistema todo completo no steel frame. Então, tem essas diferenças aí. Mas, basicamente, é um reticulado, né, uma estrutura reticulada, né,
como se fosse uma treliça, né? Os painéis com travessas com montantes e travessas, os dois, e com fechamentos laterais, né? A filosofia dos dois, na verdade, no fundo, é a mesma. Como filosofia, podemos falar que ela é igual. Comportamento é que é diferente, né? Uma semelhança também é na liberdade de construção, né? Tanto o steel frame quanto o wood frame, a gente tem uma certa liberdade de construção, de fazer os ambientes do jeito que a gente quer, né? Assim, dentro das normas, lógico, e não é tão limitado, né, professor? Eu acho assim, que tanto na madeira quanto no aço, e quanto no concreto também, hoje em dia, né, com a qualidade de todos os materiais, a gente consegue ter facilidade de layout, e inclusive até de curvas, um monte de coisa a gente consegue já fazer, até na madeira, no aço, no concreto. Aí eu acho que fica meio assim, ilimitado. Você pode pensar bastante coisa que você consegue realmente desenvolver bastante, ser criativo, né? Você não está limitado ali no 2x4, no 3x4, né? Não está limitado. Alguém mais aí, gente, quer comentar? Uma coisa importante aí para falar com vocês, que é para a gente pensar, é com relação ao custo das coisas, né? Então, eu sei que é muito difícil da gente fazer essa apropriação de valores para a gente falar que o sistema ele é econômico, né? Então, quando a gente fala, na nossa fala, numa apresentação aqui, estamos entre amigos, vamos dizer, garantir que o sistema ele é econômico, a gente teria que fazer conta e comparar, né? Então, aí a gente precisa de ter um comparativo para a gente poder fazer análise, ó, isso aqui realmente é mais econômico do que esse outro aqui. Assim, só para a gente também entender, se realmente a madeira e o aço fosse mais econômica, né, a gente usaria mais. Existe uma restrição aí, o Brasil, os Estados Unidos, Canadá, existe milhares de florestas de reflorestamento, né? Então lá se torna muito mais comum a utilização da madeira. A gente aqui nós temos poucas florestas de reflorestamento comparado com eles, né? E aí por isso que não viabiliza tanto economicamente, mas a gente percebe, né, quem está mais tempo no mercado, que todas as duas, tanto o wood frame quanto o steel frame, vem ganhando força, não é tão rápido, não é tão veloz quanto as demais tecnologias, mas vem ganhando força, como opção de construção, de técnica, né? Isso vem aumentando. Achei bacana também aí da parte de vocês a questão de correlacionar as vantagens e as desvantagens, né? Então, isso aí é uma coisa importante. E em cima das vantagens e das desvantagens é que a gente faz melhorias em cima do processo, né? Você tem uma desvantagem X, por exemplo, uma desvantagem econômica, o que a gente pode fazer para torná-la mais econômica, né? Então, é em cima das desvantagens que a gente consegue fazer o sistema melhorar. Uma outra coisa que achei interessante aí na fala de vocês, que é para todo mundo ter atenção, é a questão da sustentabilidade. Onde é que está a sustentabilidade? Ela está justamente na madeira do reflorestamento, porque uma floresta de reflorestamento, ela, entre aspas aí, né, é uma condição infinita, né, que ela pode ser renovada o tempo todo, diferente, por exemplo, das alvenarias, né, de cerâmica, por exemplo, que a gente vai lá na natureza, tira a argila e a gente não repõe essa argila, né? No caso das florestas de reflorestamento, né, que são madeiras certificadas, tudo cuidado, tem todo um padrão. Ali você corta a floresta, mas se planta novamente, nasce novamente, corta, nasce, corta, nasce. Existe um projeto de manejo de tudo isso. Então, realmente uma questão que é sustentável mesmo, né?
tanto na parte do reflorestamento quanto no uso de água, por exemplo, né? As nossas construções tradicionais ainda utilizam muita água, né? Água para o concreto, água para argamassa, água para argamassa assentamento de alvenaria, para fazer o contrapiso. Então a gente consome muita água nas nossas construções. Aí quando você vai para o steel frame e vai para o wood frame, você elimina esse consumo de água, né? Então é bem interessante aí. Mas pessoal, estou falando muito aí, preciso mais da participação de vocês. Vai perguntar? Professor, Sim. Oi, só Gabriel. complementando aqui, uma das empresas que a gente pesquisou foi a Tec Verde, que é lá da região metropolitana de Curitiba. E eles estão desenvolvendo um projeto muito interessante, que é o primeiro condomínio do programa Minha Casa Minha Vida, feito em wood frame. Que é uma demanda da região também ter um conforto térmico maior, né? Por ser uma região mais fria, e eles estão desenvolvendo essa tecnologia que está sendo muito bem aceita naquela região. Pois é, essa empresa Tec Verde, ela vem crescendo aí no mercado. Das três que vocês falaram lá, a Tec Verde eu já havia ouvido falar dela. A gente às vezes participa de alguns seminários, vai em feira e ela está sempre presente. Realmente é uma turma que está dedicada a fazer esse tipo de construção. E eles são muito organizados, ele tem um planejamento muito grande para cada obra. Então, é tudo, é bem antecipado tudo, né? Tudo, vamos dizer assim, construído virtualmente, projeto para tudo, para todas as peças tem projeto. Então, ela é um nível de planejamento muito bom, né? Então, essa Tec Verde, ela está na frente das demais aí, por conta, inclusive até de volume de obra, que ela está realmente já estudando esse mercado há muito tempo, ela já tem um processo muito bem definido, e é isso que precisa, gente. A gente tem que ter os processos muito bem definidos para a gente poder ter sucesso nas nossas obras. Mesmo que seja obra de alvenaria, a gente entender como é que é o processo, né? Não deixar somente a cargo lá do encarregado, do mestre de obra, que eles resolvem. A gente é que tem que antecipar os problemas para poder ter racionalidade e ter velocidade, independente do tipo de obra que a gente está fazendo. O que mais que a gente pode passar aí? Podia botar no slide aí, lá das vantagens e desvantagens, que a gente pode ir complementando. Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Eu queria perguntar qual seria o principal ponto que impede que essa tecnologia avance mais? Do ponto de vista, para nós do Brasil, o clima não ajuda muito, né? A gente tem lá na Europa e nos Estados Unidos é um clima temperado. Nosso clima tropical, a gente tem problema de variação de umidade muito grande. O DF é um exemplo disso. A gente tem no mês de dezembro, janeiro, umidade próxima a 80, 90, 100%. E quando a gente chega agora, agosto, setembro, a umidade vai lá para baixo de 16%, né? Como eu tinha falado para vocês, a madeira, ela naturalmente, ela se equilibra com o ambiente que ela está. Né, a tendência dela é ela se equilibrar a umidade da madeira com a umidade do ambiente que está. Então, no momento, ela está lá com 80, 90, 100% de umidade. E no outro momento, ela está com 16% de umidade, isso acaba causando na madeira um estresse, aí começa a ter gretamento, canoamento das peças. Esse trabalho é muito intenso para a madeira, né? Então, precisaria de uma madeira muito tratada para poder ela ter menos variabilidade volumétrica em função da umidade e da temperatura. Esse é um ponto. Mas eu acho assim que a restrição maior seria esta, a questão das florestas nossas, por exemplo, lá no Paraná tem bastante madeira de reflorestamento, então na questão de transporte dos painéis,
né? A questão da logística está mais fácil para o sul do que para nós aqui. Você teria que fabricar, ou trazer as madeiras brutas e fabricar em algum lugar aqui para depois você montar, ou trazer tudo fabricado. Isso é uma logística que encarece ela, né? Quanto mais distante você estiver lá do Paraná, né, mais próximo aqui, mais caro vai ficando o transporte. É um ponto na América do Norte, lá não, você tem reflorestamento nela toda. Então, nos Estados Unidos todos tem florestas, né? E florestas já quase que nativas de pinos, que é o que a gente usa, que é boa para fazer o wood frame. Esse é o limitador. Professor, eu vejo muita floresta, né, de reflorestamento na Bahia. Tem muito, mas provavelmente eles não utilizam, né, essa madeira para fazer esse sistema de construção, é para outros fins, né? Mas na Bahia tem muita floresta de reflorestamento, já vi bastante. Então, lá eles têm plantado o eucalipto, no sul da Bahia, por exemplo, que está muito próxima da fábrica de celulose e papel, que é no Espírito Santo. Então, esse reflorestamento está muito direcionado para a fábrica de celulose e papel, não para a construção civil, né? Para a indústria moveleira é muito utilizado, para indústria de celulose e papel, reflorestamento para usar como carvão, né, como combustível para outras indústrias, né? Aí planta eucalipto, eucalipto deve ter mais de 500 qualidades de eucalipto, né? E eles, para cada um, tem um papel. Um é melhor para celulose, o outro é melhor para carvão, o outro é melhor para questões de ervas, né? Para poder fazer produtos de limpeza, né? Tem um dá mais cheiro que o outro, tem assim, uma infinidade. O eucalipto não é um produto nacional, ele é originário da Austrália, né? Então a gente refloresta com eucalipto e com pinos. O pinos é que é melhor para esses projetos de wood frame, né? Um outro ponto de desvantagem da madeira, né, é com relação aos pavimentos, né? Você não tem uma peça tão grande que você possa levar um pilar a mais de 5 pavimentos. Aí você tem que articular os pilares, né? Montar um pilar um em cima do outro, e isso causa uma dificuldade da estrutura, que o concreto armado está tudo emendado no outro e a gente considera que é uma peça única. Na madeira, você vai ter limitações, e aí você botar uma peça de madeira como pilar em cima da outra, você cria uma articulação que é frágil. Então, à medida que você vai subindo, o risco se torna, a estabilidade da peça, ela fica comprometida. Não é nem tanto pela resistência, é muito mais pelo método construtivo mesmo, nas emendas. Então, isso é um limitador, né? Mas se você conjugar estrutura de madeira com ligações metálicas, talvez a gente consiga fazer mais de 5 pavimentos. Mas madeira já é mais difícil, porque fica muito articulado, então tem menos estabilidade. A estabilidade global da edificação fica prejudicada. Então, eu vejo esses dois limitadores para que cresça realmente, né? E o outro, porque a mão de obra também do convencional, né, que é tradicional demais, a alvenaria, é muito difundido, que é muito fácil fazer, todo mundo se habilita a fazer, não tem um treinamento assim, não é exigido ferramentas especiais. Na madeira, não, já tem que ter ferramentas especiais para poder, pelo menos um pouco mais especial do que a do pedreiro, né? Que o pedreiro é uma colher, pá, enxada, ele resolve um predinho de 2 pavimentos aí. Na madeira, não. Aí já tem que ter serra elétrica, tem que ter um serrote, já tem que ter martelo, prego, né? Você tem que aparelhar as madeiras todas para que tenha qualidade, né? Então, existem esses dificultadores aí, mas que facilmente, ao longo do tempo, a gente vai vencer. No Sul, com certeza, já é muito competitivo. Para nós aqui não é. E vamos falar, olhando aí algumas coisas de vantagem.
Você está na página das vantagens aí, né? Então, a agilidade na obra é uma verdade. À medida que você projeta, né? Você pode fazer tudo pré-fabricado, trazer e só montar na obra. Com alvenaria, você não tem como de fazer. Você tem que montar bloquinho, subbloquinho, a não ser que você faça painéis pré-moldados de argamassa armada, mas que vai ser muito mais pesado do que no wood frame. Então, a agilidade na obra, isso é uma verdade. Material renovável, 100% renovável. E se os detalhes construtivos e a manutenção for adequada, também tem muita durabilidade. Professor, eu tenho outra dúvida. Sim. Em questão da durabilidade, esse tipo de construção, usando o wood frame, ele precisa de uma manutenção, tipo, que seja mais trabalhada do que, por exemplo, na alvenaria, tipo, que requer uma manutenção mais recente, que seja feito antes, por mais tempo, alguma coisa assim. A manutenção na madeira é o cuidado maior com a umidade, né? A umidade e ataque de aí que vocês trouxeram aí, né? A biologia, né? Aqueles seres vivos que se alimentam da celulose são os xilóforos, né? Aí a gente tem os insetos e tem os fungos. Aí você tem os fungos de podridão que se alimentam da madeira e tem lá tanto os cupins quanto as brocas, né? Também se alimentam de madeira. Então já é um ponto de cuidado. O tratamento da madeira com relação a essa questão, né? Da biologia que se alimenta da celulose, os detalhes construtivos para evitar que a umidade ataque, a umidade que eu digo, por exemplo, a umidade pode ser a umidade do ar, pode ser as intempéries, chuva, a condensação do vapor do banheiro, a água lá da cozinha que vai molhar. Então, o cuidado é muito maior. Mas se os cuidados existirem, aí as madeiras têm durabilidade. Aí a gente tem construções de madeira no Brasil de 300, 400 anos, né? Então, eu mesmo moro, aqui em Brasília não, eu sou do interior de Minas, lá a gente tem uma casa lá que ela tem 120 anos, e a estrutura é toda em madeira, mas é madeira maciça. Aí a gente fica cuidando disso, justamente disso, para não dar infiltração de água e cuidando de cupim, para que não venha deteriorar a madeira. A manutenção tem que ser mais zelosa, mais cuidadosa. A alvenaria frente à água, à umidade, ela também se degrada, mas muito mais lento do que na madeira. E para o aço, a mesma coisa. O cuidado com a umidade nas obras de aço, também a gente tem que ter o mesmo cuidado da madeira. Respondi a sua pergunta aí? Sim, respondeu sim, professor. Então vamos lá. Fácil transporte, realmente é fácil de transportar. Isolamento térmico acústico é característica da madeira, né? Tem essa característica de resistência térmico-acústica. Sistemas industrializados, realmente te permite você fabricar tudo fora e levar só para o canteiro de obra, pronto. Que é o caso dessa empresa que a gente acabou de falar aí, a Tec Verde. Ela não faz nada na obra, já traz tudo pronto, chega lá, só monta. Já vem, inclusive, com as instalações embutidas, só faz o fechamento lá no encontro de placa, fechamento de luz, depois vem com algum acabamento. Eles têm protótipos, inclusive, de trazer já o banheiro pronto. Vem o banheiro prontinho, já com a louça, metal, revestimento, tudo feito e já encaixa no lugar. Integração dos profissionais, aí, na verdade, não é uma vantagem, é uma necessidade, mas é uma necessidade em todos os processos, tá? Seja ele de madeira, do aço, no convencional, isso aí seria uma necessidade para que tudo tenha melhor qualidade. É mais fácil planejar, mas aí o planejamento está em todas as etapas da obra, a gente pode também falar que não é uma vantagem, é uma necessidade. Padrão de qualidade elevada, é verdade, porque como você industrializa, né, então você tem a segurança das medidas, né, a qualidade dimensional é muito maior, você pode dar o tratamento fora do canteiro de obra, então isso é uma verdade.
Padrão de qualidade elevada, se bem feita, mas padrão de qualidade também é uma necessidade que vale para qualquer sistema. Aí o mais econômico é que eu não concordo por enquanto, porque a gente precisa de dados para poder falar que ela é mais econômica, né? Se você for fazer uma casa de madeira aqui no DF, trazendo madeira lá do Paraná e comparar com a alvenaria, talvez não seja. Pelo fato da fundação ser de radier, serve para alvenaria também, para a alvenaria, para o wood frame, para o steel frame, para parede de concreto. Quando a gente tem a alvenaria, a fundação em radier, a gente tem mais produtividade, né? Você não precisa estar fazendo escavação, não precisa estar mexendo com terra, né? Com forma de madeira. Então é muito... Só complementando, nos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal lá gosta muito de pavimento subterrâneo, né? Um porão, uma garagem, alguma coisa assim. E normalmente são construções em wood frame, mas assim, as construções onde tem pavimento subterrâneo tem que ser feito de concreto, né? Fazer toda a escavação e a estrutura de concreto para receber a construção em wood frame em cima. Isso. Ou de concreto, ou de pedra, ou de alvenaria, ou com tratamento, né? A madeira no contato, ela é enterrada, aí você está botando ela para receber umidade, aí seria muito ruim, né? Então, aí vamos lá nas desvantagens aí. Impacto ambiental. Eu coloquei esses dados aqui, né? Reduz em 85% menos resíduos na construção, né? Na construção convencional, por exemplo, de alvenaria. Sim, nas obras convencionais, o resíduo beira o absurdo, né? Aí eu concordo, porque como é tudo racionalizado, industrializado, né? Aí nós estamos nas desvantagens, né? Correção das chapas de OSB. OSB são chapas de fibras orientadas, prensada com cola, né? Uma resina que dá uma resistência para essa madeira, né? Então ela é muito utilizada, pode ser nos assoalhos, nos fechamentos, e ela dá uma estabilidade para vamos dizer assim, para a estrutura, né? Ainda é necessária a utilização de concreto armado, eventualmente, por exemplo, nos baldrames, né? Baldrames, no próprio radier é concreto armado, mas ali do radier para cima, você pode fazer, já nem usar mais concreto, né? Falta de conhecimento quanto ao material, o conhecimento está restrito a quem realmente mexe, né? O nosso mercado aqui de Brasília conhece muito pouco de madeira, porque a gente adota pouco, então a gente conhece pouco. Mas existem estudos, grandes estudos aí sobre a madeira, então assim, o conhecimento está disponível, a gente tem que buscar para poder, não está no dia a dia da gente, mas existe um conhecimento escrito, literatura, textos aí bastante interessantes sobre a madeira. Mas como a gente usa pouco, então o profissional que a gente tem nem conhece, né? Limitação da quantidade de pavimentos, a gente já falou aí, realmente é uma verdade. Falta de mão de obra especializada, né? E de novo, né? Porque como a gente não tem muita madeira disponível no Brasil, madeira de reflorestamento, então nós não temos uma preocupação, os nossos profissionais não atuam com ela. Então, quando você vai para uma alvenaria, qualquer um acha que consegue fazer alvenaria e acaba fazendo, de um jeito ou de outro, acaba fazendo, né? Vazamentos podem deteriorar a estrutura, verdade. Qualquer estrutura que estiver próxima de um vazamento, ela vai deteriorar. Mas a que deteriora mais rapidamente realmente é a madeira, né? A madeira, depois o aço, depois o concreto. A umidade, nós aí vocês vão se formar como técnicos aí, engenheiros e arquitetos, os detalhes construtivos são fundamental para que a gente tenha uma obra de qualidade. Então, o projeto é determinante para que a gente tenha uma obra de qualidade, principalmente no que a gente diz respeito à questão de água. A água é inimiga nossa na construção. Ela nos ajuda durante o período da obra, mas ajuda para o consumo e tudo mais, mas para a obra,
Se ela não tem um destino, está ali de bobeira, aquela água vai nos prejudicar. Então, os detalhes construtivos, o jeito de construir, o cuidado no construir também é importante. Algum colega aí tem algo mais para falar e alguma dúvida de outros colegas? O próprio grupo aí queira complementar alguma coisa? Realmente. A nossa parte aqui, pelo menos da minha parte, já está concluída, professor. Queria só falar um pouquinho das normas aí. Realmente é uma norma direcionada, específica do wood frame, nós não temos. Mas a gente tem normas, os colegas apontaram aí, as normas que trata da madeira, né? Madeiras, os diversos tipos de madeira, as suas resistências, o que nós devemos fazer, tipo de tratamento, a resistência da madeira com relação à umidade, isso as nossas normas trazem, mas ela não é específica do wood frame. E a diferença da nossa norma, a norma nossa de madeira, ela tem uma coisa, ela não tem uma coisa, por exemplo, que a norma de concreto nosso tem. A nossa norma de concreto, ela é dividida, a gente começa a dimensionar as peças estruturais já falando qual o meio que a estrutura está, né? O tipo de meio, qual que é o meio agressivo que ela está. Aí tem lá, grau 1, risco 2, risco 3, risco 4, na beira do mar é um nível de agressividade, aqui no Cerrado é outro nível de agressividade. Isso na nossa norma de concreto tem. Na nossa norma de madeira, de dimensionamento, não tem isso. Já nas normas europeias, tem isso. Quando vai fazer o projeto de estrutura de madeira, além das questões de resistência que nós temos na nossa norma, também tem a questão de inserir o empreendimento no meio agressivo pertinente. Agressivo 1, 2, 3, 4. Aí na nossa norma não fala disso. Mas seria um item importante de falar e ela não fala. Mas não é por falta de norma que a gente vai fazer coisa errada, né? A gente tem normas de referências, né? A norma de madeira, a norma de desempenho, as normas europeias, norma americana. Na falta da nossa, a gente lança a mão de outra para poder fazer os projetos. É isso, pessoal. Alguém mais aí? Professor, eu queria perguntar se vai ter a avaliação. Você tinha falado que se a apresentação fosse apresentação boa, não ia precisar da avaliação, mas vai ter avaliação ainda? Eu estou pensando. Vamos nos preparar para a avaliação. A gente marcou o último grupo para a próxima aula, não é isso? Tem alguém aí que está sem... Tem um grupo sem apresentar, não tem? Tá É o meu, professor, ele tá para a próxima aula mesmo. para a próxima aula, né? Isso. Então, vamos, capricha lá, vai depender desse grupo aí, tá? Aí a régua subiu, porque a apresentação... Nicolas, depende de você, Nicolas. Ó, vocês estão na minha mão, cara. A régua subiu, porque a apresentação do grupo realmente ficou muito boa, tá, gente? Então, eu acho que eu poderia, sim, dispensá-los se o nível se manter, pelo menos, tá? Aí vocês vão mandar para mim por e-mail esse material, né? Vamos mandar a apresentação de slide e o trabalho acadêmico. Trabalho acadêmico, tá. Agora, tem obra, sim, aqui no DF, em wood frame. Mas é difícil da gente localizar, porque elas estão em esses condomínios, chácaras, né? Esses condomínios aí que a gente não tem acesso, mas tem algum pouquinho, mas tem. É já construída, né? Em construção é mais raro ainda de se ver, né? Já construída, tá? Agora, para quem gostar do tema, né, assim, estruturas em madeira, aí eu sugiro que vocês, depois, em algum momento, estudem aí a madeira engenheirada, que é um outro tipo de construção em madeira, que aí você consegue fazer peças mais robustas, vãos maiores. Aí fica aí para vocês, quem quiser estudar um pouco mais sobre isso, é madeira engenheirada. É bem interessante.
Bom, gente, se ninguém tiver nada mais, e parabéns aí para o grupo, realmente a surpresa foi positiva. Tá? Eu Obrigado, professor. vou fazer a chamada aqui pela lista, vou encerrar a gravação. Eu comecei tarde a gravação, perdeu aí uns 2 minutos aí, tá?